Paz e bem, irmãos em Cristo. Meu nome é Irmão Emanuel. Com uma alegria que transborda no coração e uma profunda humildade, dou a vocês as mais cordiais boas-vindas a este cantinho de fé, desenhado com amor para cada um de vocês. Este é um canal católico, humilde e firme, dedicado inteiramente ao serviço da evangelização nestes tempos de confusão, onde a escuridão tenta avançar, mas a luz da verdade prevalece com força invicta. Irmãos e amigos, hoje convido vocês a caminharem comigo, com profunda devoção, por um caminho de paciência heroica e perdão sobrenatural. Vamos percorrer a vida de uma mulher que, com o espinho da paixão cravado em sua testa, tornou-se um farol de resistência e entrega total, Santa Rita de Cássia, a advogada das causas impossíveis, que nos ensinou que não há ferida que a fé não possa curar, nem liberdade que Deus não possa restaurar. Acompanhem-me para descobrir como sua vida de sacrifício, sua lealdade à família e sua fé inabalável diante da adversidade nos dão, hoje mais do que nunca, a paz e a esperança necessárias para vencer qualquer obstáculo em nossas vidas. O sussurro entre as rochas de Rocaporena. Irmãos, imaginem por um momento o ano de 1381. A Europa sangrava entre pestes e guerras fratricidas, mas no coração da Itália, entre os picos escarpados dos Apeninos, o céu estava prestes a enviar uma resposta à dor humana. Em um pequeno vilarejo chamado Rocaporena, sob o sol implacável da Úmbria, nasceu uma menina que desafiaria o impossível. Seus pais, Antônio Lotti e Amata Ferri, não eram nobres de linhagem de sangue, mas possuíam a nobreza mais alta que existe, a da fé e do trabalho honrado. Eram conhecidos como os Passeri de Cristo, os mediadores da paz, em uma época onde o ódio e as vinganças familiares eram a lei das ruas. Nesse lar de classe trabalhadora, onde o aroma do pão recém-assado se misturava com o perfume das gestas silvestres, nasceu Marguerita, a nossa Rita. Desde o seu primeiro suspiro, Rita não foi uma criança comum. Enquanto o mundo exterior gritava por poder e riquezas, ela encontrava a liberdade no silêncio das montanhas. Cresceu vendo seus pais se ajoelharem não diante de reis da terra, mas perante o Rei dos Reis. Sua infância não foi um caminho de rosas, mas de pedras e sacrifício. O ar frio da montanha curtia sua pele, mas incendiava seu espírito. Vocês conseguem sentir? O som do vento batendo nas janelas de madeira, o brilho das velas na penumbra da igreja do povoado. Ali, uma jovem Rita começava a sentir um fogo que não era deste mundo. Ela não buscava seguir a corrente do seu tempo, ela buscava a verdade. Mas o destino, irmãos, tem provas que parecem muros intransponíveis. O mundo tinha outros planos para ela, planos que colocariam à prova sua vontade de ferro. E é que, justo quando seu coração começava a sonhar com a entrega total ao Altíssimo, uma sombra pairava sobre seu lar, uma decisão que mudaria sua vida para sempre e a obrigaria a enfrentar seu primeiro grande sacrifício. O sacrifício do altar e as cadeias do mundo. Irmãos, imaginem o peso de um coração que bate pelo céu, mas é ancorado à terra pelo mandato dos homens. Rita, cuja alma voava em direção aos muros de um convento, encontrou-se de repente diante de um muro de pedra, à vontade de seus pais idosos. Naqueles tempos de ferro, a obediência não era uma sugestão, era uma lei gravada na honra familiar. Aos 12 anos, enquanto suas mãos acariciavam as contas do rosário e o aroma do incenso da pequena igreja de São Montano a envolvia em um êxtase de paz, a notícia caiu como um raio em céu aberto. Ela deveria se casar. Não com um homem de paz, mas com Paolo Mancini, um homem de armas, de temperamento vulcânico e linhagem marcada pelas sangrentas rixas dos gibelinos. Que prova tão amarga para uma jovem que só buscava pureza! Vocês podem ouvir o eco de seus passos sobre o chão de pedra fria, o farfalhar dos tecidos pesados de seu vestido de noiva, que pareciam correntes. Rita não escolheu este caminho por prazer, ela o escolheu por sacrifício. Ela entendeu, com uma maturidade que só Deus concede, que às vezes a maior liberdade não é fazer o que se quer, mas cumprir com o dever que a providência nos coloca diante, por mais doloroso que seja. Entrou naquele matrimônio como quem entra em um deserto, armada apenas com sua fé. Paolo era o reflexo de um mundo selvagem,
rude, violento e propenso à ira. Mas Rita não recuou. Entre os gritos das tavernas e o frio aço das espadas que Paulo portava, ela opôs o silêncio da oração e a doçura da caridade. Seu lar transformou-se em um campo de batalha espiritual, onde as cores eram as do hematoma e da lágrima, mas seu espírito permanecia invicto, como uma rocha açoitada pelo mar que se recusa a quebrar. Mas o deserto, irmãos, costuma tornar-se mais escuro antes do amanhecer. Rita não sabia que seu maior ato de fé não seria apenas suportar o caráter de um homem, mas enfrentar uma tragédia que mancharia de sangue o chão do seu próprio lar. O batismo de sangue e o clamor de uma mãe. Irmãos, há momentos na vida onde o mal parece triunfar, onde o eco das espadas cala o sussurro da oração. Durante 18 anos, Rita foi a bigorna que gastou o martelo da violência de Paulo. Com uma paciência sobre-humana, ela conseguiu o impossível, transformou o coração de pedra de seu esposo em um coração de carne. O guerreiro depôs as armas, o homem violento ajoelhou-se diante da cruz. Essa é a verdadeira liberdade, a de uma alma que se desprende de seus vícios. Mas o passado, naquela etária de vinganças cegas, não esquece. Uma tarde cinzenta, enquanto o frio penetrava os ossos e o vento trazia um presságio de morte, Paulo não voltou para casa. Encontraram-no em um caminho solitário, emboscado por seus antigos inimigos, com o corpo atravessado pelo ódio e pelo aço. Imaginem o grito de Rita ao ver o homem que ela havia resgatado do abismo, agora mergulhado na morte. O aroma do sangue fresco encheu o ar, misturando-se com o pó do caminho. Mas a dor da viúva não foi sua prova mais profunda. O verdadeiro abismo se abriu quando ela viu o rosto de seus dois filhos, João Tiago e Paulo Maria. Em seus olhos jovens não havia rastro da paz de sua mãe, mas o brilho vermelho da vendetta. O mundo lhes gritava: matem para vingar seu pai, sejam homens de honra através do sangue. Irmãos, aqui vemos a guerra espiritual em seu estado mais puro. Rita, sozinha contra a tradição da violência, lançou-se aos pés do crucifixo. Preferia ver seus filhos mortos antes de ver suas almas condenadas pelo pecado do assassinato. Que força, que convicção! Ela não transigiu com a cultura do ódio de sua época. Pediu um milagre terrível, um milagre de justiça divina para salvar a eternidade de seus pequenos. E o céu, em um silêncio estarrecedor, ouviu sua súplica. Mas o preço dessa salvação deixaria Rita na solidão mais absoluta, diante das portas de um destino que o mundo considerava fechado para ela. O voo das almas e o silêncio do claustro. Irmãos, o céu ouviu a súplica dilacerante de uma mãe que preferia a separação temporal à condenação eterna. Em menos de um ano, seus dois filhos adoeceram e partiram deste mundo. Imaginem o silêncio naquela casa de Rocaporena, o eco dos risos juvenis substituído pelo sussurro do vento entre as oliveiras. Rita estava sozinha, despojada de todo o laço terreno. O mundo lhe dizia: sua vida acabou. Mas Deus lhe dizia: sua missão está apenas começando. Livre das cadeias do sangue, Rita dirigiu-se ao mosteiro de Santa Maria Madalena, em Cássia. Bateu na pesada porta de madeira, mas o mundo lhe fechou a passagem mais uma vez. Você é viúva de um homem assassinado, sua presença trará o ódio das facções para o nosso claustro, disseram-lhe. 3 vezes ela foi rejeitada. Mas, irmãos, o que é um muro de pedra para quem tem a fé que remove montanhas? Uma noite, enquanto a cidade dormia, ocorreu o impossível. São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino apareceram a ela. Não foi um sonho, foi uma intervenção da glória. Eles a tomaram e, desafiando a gravidade e as fechaduras, introduziram-na milagrosamente dentro dos muros do convento. Ao amanhecer, as monjas a encontraram no coro, orando em uma paz profunda. Rita não havia entrado pela porta dos homens, mas pela porta do espírito. Mas dentro do convento, sua verdadeira forja de santidade estava prestes a começar, através de uma prova de obediência que desafiaria toda a razão humana. A videira seca e o triunfo da obediência. Irmãos, a vida religiosa não é um refúgio para os fracos,
mas um campo de treinamento para os corajosos. Para provar a humildade daquela mulher que havia entrado por milagre, a superiora lhe deu uma ordem que, aos olhos do mundo, pareceria absurda: regue este ramo de videira seco e morto, todos os dias, de manhã e à tarde. Imaginem a cena: Rita, uma mulher que havia conhecido o rigor do matrimônio e a perda de seus filhos, ajoelhada dia após dia diante de um pedaço de madeira sem vida, vertendo água sobre a terra seca. As outras monjas podem ter sussurrado, o mundo teria zombado chamando-a de louca. Mas Rita sabia algo que o homem moderno esqueceu, que a obediência é a chave que abre os tesouros do céu. Ela não regava madeira, ela cultivava sua vontade para que fosse uma só com a de Deus. E então, o milagre floresceu. Aquele ramo morto começou a brotar. Folhas verdes e vibrantes desafiaram a aridez, e logo, os cachos de uva mais doces de toda a Itália pendiam do que antes era apenas lenha para o fogo. Essa videira ainda vive hoje em Cássia, depois de 600 anos, como um testemunho eterno de que nada é impossível para quem sabe obedecer. Mas Rita não buscava milagres para sua própria glória. Sua alma tinha sede de algo mais profundo, de uma união que a levasse a compartilhar a dor redentora daquele que deu sua vida por nós na cruz. O beijo do espinho e o estigma do amor. Chegamos ao ano de 1443. Rita, já idosa em corpo, mas jovem em espírito, ajoelhou-se diante da imagem de Cristo crucificado. Não pediu consolo, não pediu riquezas. Sua petição foi um fogo: Senhor, deixa-me compartilhar ao menos um dos espinhos da tua coroa. Irmãos, quem de nós se atreveria a pedir a dor como um presente? Nesse instante, um raio de luz brotou da testa do crucificado e um espinho cravou-se profundamente na testa de Rita. A dor foi aguda, real, pungente. Uma ferida abriu-se, uma ferida que se tornou purulenta e que exalava um odor que obrigou suas irmãs a mantê-la isolada. Durante 15 anos, Rita carregou essa marca, esse estigma, como um selo de propriedade divina. A ferida era o seu claustro dentro do claustro. Enquanto o mundo exterior seguia em seus banquetes e ambições, ela vivia em uma liturgia de sofrimento oferecido pela conversão dos pecadores. O espinho não era um castigo, era um beijo do amado. Era a prova de que o sofrimento, quando se une à cruz, deixa de ser uma tragédia para se tornar uma ferramenta de salvação. No entanto, apesar da dor e do isolamento, o aroma de sua santidade começou a transbordar os muros do convento. Deus estava preparando um final que deixaria o mundo inteiro sem palavras. O milagre do inverno e a rosa da esperança. O final da sua jornada terrena se aproximava. Prostrada em seu leito de morte, consumida pela enfermidade, mas radiante de fé, Rita recebeu a visita de uma parente de Rocaporena. Há algo que deseje do seu antigo lar? Perguntaram-lhe. E Rita, com um fio de voz, fez um pedido impossível: traga-me uma rosa e 2 figos do jardim da minha antiga casa. Irmãos, era pleno inverno. As montanhas da Umbra estavam sepultadas sob um manto de neve branca e gelada. Pedir uma rosa em janeiro era pedir um impossível. Mas a parente, movida por um impulso divino, foi ao jardim, e ali, entre o gelo e o frio que corta, encontrou uma rosa vermelha, vibrante e perfumada, e 2 figos maduros esperando para serem colhidos. Essa rosa era o símbolo da sua vida, uma flor formosa que cresceu entre os espinhos da dor e o frio da adversidade. Deus lhe enviava um consolo da sua infância para dizer: eu vi as suas lutas, eu aceitei os seus sacrifícios. A rosa de Rita nos lembra que, mesmo no inverno mais rigoroso da nossa existência, a fé pode fazer a vida florescer. Mas o aroma dessa rosa era apenas o prelúdio de um perfume muito maior, um que inundaria todo o mosteiro no momento em que Rita fechasse os olhos para abri-los diante da presença de Deus. O trânsito para a glória e o corpo incorrupto. No dia 22 de maio de 1457, os sinos do mosteiro de Cássia começaram a repicar sozinhos, movidos por mãos invisíveis de anjos. Rita de Cássia, a mulher que foi esposa, mãe, viúva e monja, entregou sua alma ao Criador. Naquele instante, a ferida de sua testa,
que durante anos havia sido motivo de rejeição por seu aspecto, fechou-se de repente e começou a brilhar como uma estrela. Mas o milagre mais assombroso estava por manifestar-se diante dos olhos dos fiéis. O corpo de Rita, em vez de se corromper como toda a carne mortal, começou a exalar uma fragrância celestial, um perfume de rosas que encheu cada canto do convento. Irmãos, a morte não teve poder sobre ela. Seu corpo ficou flexível, intacto, como se estivesse mergulhado em um sono profundo esperando o dia da ressurreição. Milhares de pessoas foram ver a advogada dos impossíveis. Os milagres começaram a se multiplicar, cegos que viam, paralíticos que caminhavam, almas desesperadas que encontravam a paz. Rita não se foi, ela ficou entre nós como uma ponte entre a terra e o céu, demonstrando que quem perde tudo por Deus, recupera tudo na eternidade. Agora, irmãos, cabe a nós olhar para nossa própria vida à luz deste exemplo. Porque as batalhas de Rita não são diferentes das nossas, e o mundo que ela enfrentou continua tentando apagar a luz da verdade em nossos dias. O êxtase da morte e o aroma da eternidade. Irmãos, parem o tempo por um segundo e contemplem um mistério. O que ocorreu naquele 22 de maio de 1457, na humilde cela de Cássia, não foi uma morte, foi um nascimento para a glória. Quando Rita exalou seu último suspiro, o próprio céu reivindicou sua filha com um estrondo de amor. Não foram mãos humanas que tocaram os sinos do mosteiro. Foram legiões de anjos que, em um repique celestial, anunciaram ao mundo que a santa havia entrado em seu descanso. Imaginem o assombro das monjas. Aproximaram-se temerosas do corpo daquela mulher que havia carregado o espinho de Cristo por 15 anos. E ali, diante de seus olhos atônitos, a ferida purulenta e dolorosa de sua testa desapareceu, substituída por um lampejo de luz pura, como uma pérola preciosa cravada em sua pele. A dor havia sido transfigurada em vitória. Mas o que paralisou o coração de todos foi o perfume. Oh, esse perfume! Não cheirava a morte, não cheirava a decomposição. Daquele corpo inerte brotou uma fragrância tão doce, tão intensa, tão celestial, que parecia que o próprio paraíso havia se aberto na terra. Era um aroma de rosas frescas em pleno inverno, um perfume que não era deste mundo e que inundou cada corredor, cada canto, cada alma que se aproximava. E o milagre final, aquele que desafia toda a ciência e toda a lógica humana, seu corpo se recusou a apodrecer. Ficou ali, flexível, sereno, intacto, como se estivesse dormindo, com um sorriso de paz inefável em seus lábios. A morte, irmãos, olhem para a morte. A morte foi vencida pela santidade. O corpo de Rita transformou-se em um sacrário da obra de Deus, um testemunho palpável de que quem se entrega por completo ao amor divino transcende as leis da natureza e toca a eternidade. É o triunfo épico de uma fé que não conhece impossíveis. Mas o que significa este milagre para nós, hoje, em um mundo que parece ter perdido o norte? É hora de despertar e ver como a vida desta mulher julga o nosso presente. O rugido da verdade diante do caos do mundo. Irmãos, depois de percorrer os passos de Santa Rita, desde o pó de Rocaporena até a glória incorrupta de Cássia, não podemos ficar de braços cruzados. A vida dela é um grito de guerra contra a tibieza. Olhamos para a advogada dos impossíveis e vemos uma mulher que não precisou de coletivos, nem de agendas estatais, nem de falsas ideologias de gênero para ser livre. Ela foi livre porque foi escrava da vontade de Deus. Essa é a única liberdade verdadeira, a que nasce da responsabilidade individual e do respeito à lei eterna, não a que te vendem hoje como um direito para destruir a vida no ventre materno. Hoje, o mundo quer nos impor uma agenda louca que pretende reescrever a criação, que nos diz que a família é um conceito fluido e que nossas tradições são correntes. Mentira! As correntes são o pecado e a confusão dessas novas ideologias que não são de Deus. Rita nos ensina que a tradição não é um museu, é uma bússola. Ela defendeu a vida de seus filhos, preferindo entregá-los ao Criador antes de vê-los manchados pela vingança e pelo ódio. Isso é ser conservador. Conservar o que é sagrado,
proteger a inocência e defender a verdade absoluta diante do relativismo moral que hoje pretende nos dizer o que é um homem e o que é uma mulher. Não se deixem enganar, irmãos. O mundo lhes oferece uma paz falsa, baseada no prazer momentâneo e na rejeição à cruz. Mas olhem para Rita, ela carregou o espinho, ela regou o ramo seco, ela perdoou os assassinos. Essa é a força de uma alma liberal libertária no espírito, que não depende do favor dos poderosos nem da aprovação da cultura do cancelamento, mas da paz que só Deus pode dar. A fé não é um sentimento passageiro, é uma decisão heroica. Em um tempo onde querem nos impor o absurdo como norma, ser cristão é o maior ato de rebeldia que existe. Termino com esta mensagem para você, que me escuta: qual o impossível você tem hoje diante de si? É a sua família despedaçada? É um vício que te acorrenta? É o medo de um mundo que parece enlouquecer? Não busque a solução nas modas deste século nem em ideologias que odeiam a cruz, busque a Deus. Atue com a coragem de Rita. Seja dono do seu destino sob o olhar do Pai. A fé te dará uma paz que nenhum governo e nenhuma agenda pode te tirar. Levante-se, defenda sua fé, abrace sua tradição e caminhe para a verdadeira liberdade. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Santa Rita de Cássia, rogai por nós e pela nossa liberdade em Cristo. Que profundidade e que força em suas palavras, irmão Emanuel. Ao contemplar a vida da nossa amada Santa Rita, lembramos que nenhum inverno é eterno para quem confia no Senhor. Ela que soube transformar a dor do espinho no perfume da rosa, nos ensina hoje que as nossas feridas, quando entregues a Deus, tornam-se fontes de luz e de liberdade. Seu exemplo é a prova de que não há muro, nem corrente, nem ideologia que possa deter uma alma que decidiu ser inteiramente de Cristo. Irmãos, para selar este encontro de fé e esperança, unamos nossos corações em uma só súplica. Olhemos para aquela que intercede pelo que o mundo chama de impossível, e deixemos que sua paz inunde nossa existência. Elevemos nosso espírito ao Pai, confiando que cada lágrima oferecida é uma semente de glória, e repitamos com toda a nossa devoção e com a certeza de que o céu nos escuta. Vamos colocar nossos corações em sintonia e repetir com fé: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.